Toda sexta-feira, você sabe, tem o nosso Café com Verdade. Eu sou o Thiago Lima, tenho o prazer de estar com todos vocês nas plataformas do Grupo Cidade, aqui em todo canto, no rádio, na TV, nas redes sociais e no nosso Spotify, no YouTube, a íntegra dos nossos entrevistados. Hoje estou recebendo ele, que é um quadro tradicional, importante do PT, vereador, deputado estadual, federal, Acrísio Senna, a quem dou as boas-vindas. Prazer conversar com o amigo novamente. Ô, Thiago, muitíssimo obrigado. Tá aqui mais uma vez no Café com Verdade, parabenizar o programa, né? Podcast importantíssimo, e vamos fazer esse bom debate aí para animar aí, né? Esse momento tão cheio de interrogações, de desafios, né? Um negócio muito interessante. Vamos lá, então. O senhor já definiu, é pré-candidato a algum cargo e qual? O Partido dos Trabalhadores fez uma análise aí pela minha caminhada como ex-vereador de Fortaleza, 3 mandatos, presidente da Câmara, 1 mandato de deputado estadual, e definiu que eu teria que colocar o nome para ajudar o partido na disputa para deputado estadual. Então, eu estou colocando o nome a pedido da direção do nosso partido, da qual eu também sou dirigente, para que postule a pré-candidatura de deputado estadual. Então, isso já, a gente usa o termo pré-candidato porque, pela lei eleitoral, não podemos dizer ainda que a pessoa é um candidato. Porque lá, só é candidato, Thiago, depois quando registrar no TRE e tiver o númerozinho, né? O carimbado lá e você... Então, nesse momento, é pré-candidato. Até o dia 5 de agosto, esses processos das convenções se definem e aí tem o registro das chapas aí. A partir de então, você pode dizer. Vamos lá. O senhor, como um quadro histórico do PT, acompanhou de perto a saída da ex-prefeita Luiziane Lins do PT. O que motivou, como foram os bastidores, o que é possível falar, lógico, sobre essa saída de uma pessoa tradicional e importante no partido? Luiziane é um grande quadro político do PT, era do PT, a sua história desde líder na juventude, do DCE, galgou cargos importantes, vereadora, deputada estadual, deputado federal, prefeita, e chegou um momento que ela se sentia, né, avaliando por falta de espaços dentro do PT e queria dar voos maiores, dentre esses que ela está pleiteando aí a disputa para o Senado, e resolveu partir. É um quadro respeitado, é uma companheira que eu tenho um apreço muito grande, mas a vida do PT segue. A vida vai seguir e vai ser desse jeito. Nós só temos que desejar boa sorte para ela nesse novo momento político que vai viver. Cheguei a conversar pessoalmente. Conversaram? Conversei. Como foi a minha ponderação, eu cheguei a dizer, olha, Luiziane, se for para sair, você vá para ser senadora. Porque para ser deputada federal, ela já tinha garantida a vaga. E a eleição estava batida. Até brinquei, você arma a rede aqui, não precisa ir para outra rede. Você arma a rede e vai eleita. Literalmente, né? E qual foi a reação dela? Não, ela já vinha nessas avaliações. Já vinha um desgaste. Ela sabia também, ela sabe fazer os cálculos, sabe que, do ponto de vista desses cargos majoritários, teria muita dificuldade, estando dentro do PT, porque o PT não terá 2 vagas dentro da chapa majoritária. Nós temos 4 vagas dentro da chapa majoritária. Governo, vice e 2 senados. E ela não estaria, porque o PT não teria mais de 1. O 1 já estaria escalado, que é o governador Elmano. Então, para ela pleitear, como ela almeja a disputa do Senado, teria que ser por uma outra agremiação, por um outro partido, né? Então, acho que ela fez as leituras, as análises estão aí, tem um debate, tem possibilidade de lançar como candidatura avulsa, sem ser dentro da coligação, se porventura não vier, mas tem uns debates aí que eu vi aí nas últimas semanas bastante interessantes, com o Cid, com o próprio Elmano, que dá avaliação sobre a possibilidade
devia compor a chapa, inclusive majoritária nossa. Nós compreendemos aqui, a gente acompanha o debate político, acompanha a política, entende a linguagem política, mas como comunicar isso para o povo, para o eleitor? O eleitor vai dizer, Luiziane saiu do PT porque não podia ser candidato ao Senado, agora é candidato ao Senado, está na mesma foto com o governador que é do PT, como falar com o povo? Não, é isso que eu estou falando. É fácil explicar. Gente, nós temos 9 partidos na nossa coligação. Desses 9 partidos, não é razoável que o PT tenha 50% da chapa majoritária. O que é isso? Traduz, Cris. Se de 4 cargos, como eu falei, governo, vice, 2 de Senado, não tem sentido o PT, com uma coligação de 9 partidos, ter 2 vagas. Ter um senador e um governador. Precisa também contemplar os outros partidos. Ora, para contemplar nós somente com o Elmano na cabeça da chapa, governador, já está fazendo todo um debate. Quem é que vai para a outra chapa, que já está, o outro nome, que já está bastante avançado e praticamente martelo batido, é do senador Cid Gomes. Então nós já temos um do PT e um do PSB. Tá certo? Os outros aí tem MDB, PP, PSD, aí tem a fila. Você acha que por essa falta de vagas, são só 4, e aí estamos falando, como o senhor disse, governador, vice e 2 vagas do Senado. Por essa ausência, carência de vagas e muita gente para concorrer, vai ficar partido descontente e isso pode dificultar a articulação para a campanha? Eu diria que não ficaria descontentes, né? Por quê? Porque a avaliação também, que para compor a chapa tem outros ingredientes que é preciso a gente dizer aqui, dentre eles o nome, a densidade eleitoral do nome, a capacidade desse nome agregar essa frente de partidos. Então tem esses fatores que não dependem só da vontade de eu querer ser candidato, depende também desses fatores externos para poder fazer análise. Então eu posso querer ser Senado, mas eu não agrego à frente, eu não tenho densidade eleitoral suficiente, eu não tenho um conjunto de prefeitos que possa dar vazão a essa aliança. Então esses ingredientes, vai ter gente que não vai se sentir contemplado, mas é o que é possível, né? O que é razoável para poder entender. Tem o Eunício brigando por uma vaga, Domingos Filho brigando por uma vaga, Chiquinho Feitosa, né? Então são nomes que estão sendo colocados para ocupar essas vagas, esses espaços. Agora, qual é a grande vantagem? É que hoje nós temos mais gente pleiteando do que vaga. Isso é coisa boa. E também, aí diz assim, rapaz, e esse negócio vai terminar quando? A realidade em ter debates democráticos nossos faz essa diferença, porque se eu fosse dono da legenda do partido, vai você A, B ou C. Não, nós temos que debater. Esses senões têm que debater essas conjecturas para a gente poder definir os nomes. Ele esteve aqui, o deputado Guimarães, ministro José Guimarães, conversei com ele faz alguns meses, na ocasião ele disse, não, eu vou pleitear, enquanto eu puder, a vaga para concorrer ao Senado. Também não conseguiu. Aí, meu questionamento, eu não conversei com ele, não tive oportunidade, mas o senhor é muito influente dentro do PT, o que aconteceu? Porque ele nem concorrer a cargo de deputado, que seria, por sua trajetória, uma eleição bem avançada, né? E foi ser ministro. Abdicou, abriu mão para de alguma forma, ajudar na resolução dessa questão? Olha, o Guimarães é um quadro muito qualificado, da nossa maior liderança hoje no estado do Ceará, do PT, nessas articulações do interior. Obviamente nós temos o Camilo, tem o Elmano, tem o Evandro aqui na capital, está se construindo. Então, assim, essas lideranças. Ele trabalhou desde o início a perspectiva de um cargo majoritário, certo? Ele queria estar num cargo majoritário. Obviamente o que cabia para ele naquela ocasião era o Senado. Mas vale a mesma lógica da Luiziane, valia para ele também, do PT ter 50% da chapa. E aí foi um entendimento, aí neste caso, da Luiziane não foi, mas nesse caso do Guimarães, aí foi um entendimento com o presidente Lula, de chegar e dizer, olha, precisamos abrir espaço para os aliados, e você vem para ficar comigo aqui no ministério. E foi resolvido assim.
não era o pleito inicial, mas eu também, entre trocar uma disputa e ser ministro, eu toparia também. Estou esperando o convite aqui do Lula. Estamos conversando com a Cris Jussena, pré-candidato do PT a deputado estadual nessas eleições 2026. Como foi... Desde o início se falava muito de que o Ciro Gomes poderia ser candidato ao governo. Depois isso veio a se concretizar. Como a ala governista, o campo governista recebeu essa notícia, diante das pesquisas, sempre demonstrando o Ciro Gomes com muita força, mesmo o governador Eumano tendo boa aprovação. Qual a avaliação que vocês fazem disso? Olha, primeiro a avaliação que eu quero trazer aqui é do próprio Cid. O Cid faz uma fala que eu me espelho muito. Eu estou no mesmo projeto, eu estou no mesmo grupo político, eu estou no mesmo conjunto de ideias, eu estou construindo uma perspectiva do Ceará diferente do grupo que foi oposição a todos nós nesse período. Então essa fala do senador Cid serve para explicar que há um deslocamento, certo? De ideias e de campo político do ex-ministro, ex-candidato a presidente Ciro Gomes. Não foi o campo da direita que abdicou das suas ideias para fechar com o Ciro. Foi o Ciro que fez um giro à direita, absorveu o discurso bolsonarista, principalmente dos ataques que hoje faz a dirigentes do partido e ao próprio Partido dos Trabalhadores, e ele fez um giro à direita. Abandonou todo o histórico que ele tinha do ponto de vista... Porque é o seguinte, como é que ele defendia o Estado desenvolvimentista, como é que ele defendia uma série de concepções do Estado democrático de direito, defendia uma série de ideias, e vai se aliar com aquilo que é antagônico que ele defende? Porque o que a direita, a extrema-direita defende é totalmente antagônico do que ele já fez como debate público, inclusive como candidato a presidente. E aí ele se alinha hoje dentro desse campo, no estado do Ceará, ao meu ver, se alinha o que há de mais atrasado na política cearense. Não fui eu que chamei o aliado dele de Capitão Motim. Não fui eu que chamei o aliado dele de garoto inconsequente. Não fui eu que chamei a família Bolsonaro de milicianos. Não fui eu, a Cris Sena. Quem foi? Foi Ciro Gomes. E ele está aliado exatamente com todo esse pessoal que ele criticava na outrora. Aí o pessoal olha e diz, mas tem gente bolsonarista no palanque de vocês. Tem. Eles vieram. É o inverso. Eles que fizeram uma autocrítica, uma avaliação e vieram para esse campo democrático e popular. E aí nós estamos muito tranquilos porque nós vamos ter a capacidade de fazer o confronto entre os dois projetos. Do mesmo jeito que Ciro e Tasso já foram governadores, Eumano, Camilo e Lula, Eumano, Camilo e Cid já foram governadores. E eu tenho muita tranquilidade de dizer que foi no nosso período, nesse projeto, que nós passamos a ter os hospitais regionais, coisa que só existia o HGF e o JF em Fortaleza. Passamos a ter hospital no Cariri, passamos a ter hospital em Quixeramobim, passamos a ter hospital no Vale do Jaguaribe. Isso é um dado novo. Inclusive com tratamento oncológico, com traumatologia. Isso é um dado novo. Isso não existia no período anterior. Foi com o nosso projeto que nós começamos a ter escola de tempo integral. Isso não existia nos projetos anteriores ao nosso. Foi no nosso projeto em que, pela primeira vez, nós temos mais trabalhadores com carteira assinada do que beneficiários de Bolsa Família. Foi no nosso projeto que retiramos mais de 650 mil pessoas da extrema pobreza. Enfrentamos a fome, o mapa da fome. Avançamos na demarcação das terras indígenas e quilombolas. Não tinha isso. Então isso aí vamos dizer para o povo. É essa realidade que hoje, universidades, hoje nós temos, eu sou filho lá de Morada Nova. Eu nunca sonhei imaginar
que os meus irmãos de Morada Nova, de Crateús e de qualquer outra cidade iriam chegar numa universidade, rapaz, lá da zona rural, ir para a universidade. Onde é que começou a ter universidade no interior? Foi com o nosso projeto. Valorização dos profissionais, valorização da saúde. Então, é essa a realidade que nós vamos precisar mostrar para o povo. Mesmo o nosso maior desafio, que é a segurança, tudo que foi feito até hoje com o nosso projeto é superior. Não há um indicador social e econômico anterior ao nosso projeto, que eu digo, que começou com o Cídio, com o Camilo e agora com o Elmano, que possa se comparar. Então, nós estamos muito tranquilos. E é isso que nós vamos dizer para a população. O senhor tocou num assunto importante, que é a segurança pública. Deve ser o principal tema do debate público destas eleições, a segurança pública. Há uma autocrítica ou uma avaliação de onde foi que se errou para que as organizações criminosas tivessem tanto alcance, tanto poder, ao ponto de retirar pessoas de suas próprias casas? E o que fazer? Como deputado estadual ser eleito, o senhor vai atuar nesse campo. Claro o que é possível fazer? É possível. Primeira questão que nós temos que dizer é que o problema do debate da segurança pública é pauta número 1 no Rio de Janeiro e pauta número 1 lá em São Paulo. Tá certo? Para o pessoal também entender essa realidade, para não transferir, fazer um debate unilateral só do Ceará. E é um debate também aqui. O problema é que nas últimas 3 décadas, o crime organizado se converteu a organização internacional, de conexões internacionais. Tá certo? Conexão colado com o México, com os Estados Unidos, com a Colômbia, com a Venezuela, com o mundo. Com o mundo. É um crime organizado, se internacionalizou. Esse é o primeiro detalhe que nós não tínhamos há 2, 3 décadas atrás. Nós não tínhamos isso. Essa é uma realidade nova. Então, essa é a primeira questão. Primeiro, também se transformou para além de tráfico de drogas. É crime organizado que a gente viu lá no coração, na Faria Lima, no coração econômico de São Paulo. Então, eles começaram também a se complexificar disso. E exige uma realidade nossa que, surpreendentemente, um Congresso que é majoritário do campo conservador, não quis avançar, que era a PEC da segurança, para dar mais poderes à Polícia Federal, para interligar as forças de segurança nacionalmente, para trazer esse conjunto de realidade para a gente poder enfrentar. Então tem todo esse dado que é importante. Aí você vai dizer o seguinte: nós temos indicadores que vêm caindo, os crimes intencionais, o nível de investimento hoje não tem teto, não tem limite para investir, o trabalho com inteligência que não tinha isso, a integração das forças de segurança não tinha isso. Então, isso está sendo trabalhado. Os indicadores que nós temos hoje da segurança, nesse último quadrimestre, são alvissareiros, são importantes para todos nós. Mas o desafio persiste. Nós não estamos brincando de fazer segurança, e nós estamos trabalhando de uma maneira muito séria para enfrentar algo que é bastante organizado e, como é que se diz? Difícil o enfrentamento. Mas eu acredito que as forças de segurança e o povo organizado e decidido é muito maior do que meia dúzia de delinquentes aí, de bandidos do crime organizado. Vamos falar um pouquinho de futebol? Bora. Copa do Mundo chegou. Dá pro Hexa, o senhor acha? E tem um fenômeno novo que eu comecei a me empolgar novamente. Eu via as pessoas colocando as bandeirinhas, pintando as ruas, o sentimento de nação, né? O Brasil, a pátria de chuteiras, como já foi dito algumas vezes, né? Voltou à subjetividade e às iniciativas. Acho que esse novo técnico, ele tem um perfil arrojado do ponto de vista de disputas internacionais. Ele é um cara muito preparado, o Ancelotti, né? Acho que a equipe tem perfil, mas assim, acho que o páreo é duro. Não tem mais aquele... Você gostou dessa ideia de um técnico estrangeiro ou não tem essa... Eu logo no início, eu tinha a visão que no Brasil dava para ter
um técnico para poder trabalhar nessa perspectiva. Mas acho que foi positivo. Eu estou começando a me convencer que foi positivo. Trazer alguém de fora trouxe uma outra modalidade, um outro estilo. Porque os técnicos nossos já rodaram muito pelos times, pelos clubes, pelas disputas, ganharam, perderam, deixaram amigos, deixaram desafeto. Esse de fora não, ele vem numa tranquilidade que não tem... eu não tenho nenhum queridinho aqui, não tenho proteção com ninguém, sofre menos pressões do que está acontecendo. Agora, eu sempre acompanhei as Copas, quando o Brasil era mais desacreditado, foi onde ele chegou. 94. Nós fomos era sendo o favorito e nós perdemos. Pode ser que dessa vez venha. Mas eu queria, já que você tocou em Copa do Mundo, eu queria fazer um destaque, que inclusive chegamos a escrever, a gravar alguma coisa. Eu não imaginava, porque todo o clima de Copa do Mundo, mesmo nos momentos mais difíceis da conjuntura internacional, são momentos de integração dos povos, são momentos de se juntar, de se confraternizar, de disputar uma competição internacional maravilhosa que é o futebol. O que aconteceu com o presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, com a delegação e o governo americano, eu não vou dizer só o presidente Trump, o governo americano com as delegações africanas, foi de uma falta de delicadeza, de uma falta de compreensão que é diplomacia e do que representa as pontes que são estabelecidas com a Copa do Mundo. Horrível, cheirava o racismo com a delegação. E o pior com o Irã. Nem mesmo pernoitar nos Estados Unidos foi permitida a delegação ficar, teve que se deslocar para o México, que aí é xenofobia. Rapaz, isso eu nunca tinha visto isso, nem nos períodos mais difíceis de tensionamento da Guerra Fria ou dos pós-guerra. Eu nunca vi isso. Esse cara é um psicopata. Eu não sei como é que é uma nação que já se reivindicou a maior democracia do mundo, consegue conviver com um tresloucado, com um maluco desse que é o presidente Trump. Então, assim, mas apesar disso, o brilho, né, a ideia de juntar os povos e as nações, e espalhou no mundo esse sentimento não é só nosso brasileiro, nós somos muito mais vivos, muito mais, porque o futebol para nós é algo pulsante. Aposta numa final? Né? Eu continuo achando que as duas seleções sul-americanas, o Brasil e a Argentina, são muito fortes. Já pensou? Embora tenha a Alemanha, que é sempre um pesadelo que nos segue, a Alemanha, a Espanha muito forte também, né? Então eu acho aí, Espanha, Alemanha, França, Brasil e Argentina. Eu botaria nesses 5 aí. Cris, vamos lá falar um pouco mais de política. A gente vê, não só no Brasil, na América Latina, temos agora eleições no Peru, por exemplo, ainda, até este momento que estamos gravando, indefinidas. Não apuraram, não terminou a apuração. Terminou, né? Não terminou. A que se deve? Se existe o crescimento da direita, que vocês usam o discurso de extrema esquerda, mas aqui como jornalista eu vou usar a direita. Tá, sem Há problema. o crescimento desse sentimento, desse eleitorado de direita. O que... Vocês não fazem uma avaliação? Por que está crescendo tanto esse público de direita? É um descontentamento com nós da esquerda, me colocando no discurso de vocês? Não há uma avaliação? Porque me parece que está meio a meio, 50-50. Não, primeiro é o seguinte, existe direita e existe a extrema-direita. Setores da direita, tem setores da direita não golpistas, tá certo? Por exemplo, mas tem setores que acham que aquilo que aconteceu no 8 de janeiro, aquilo era um movimento democrático, como tem gente que acha que o golpe militar foi uma revolução. Tá certo? Então, assim, essa é a primeira questão. Há um movimento no mundo, há uma onda conservadora no mundo. A onda conservadora do mundo. E aí você imagina a França, os países europeus, você imagina os países europeus, certo? Que viveram um estado de bem-estar social, que viveram a social-democracia, que viveram democracias. Está voltando à direita.
setores, eu vi uma das eleições, quase perde para a extrema-direita na França, retrocessos em países europeus. Na França, berço da Revolução Francesa, da fraternidade, da liberdade e da igualdade. Né? Fraternité, liberté, égalité. Né? Ou seja, você imagina isso vivendo. Hoje, no cômputo geral, são mais países conservadores, estados autoritários, do que países com vocação democrática. Aí você pega os Estados Unidos, nós estávamos falando, cara. Estados Unidos, que já se colocou como uma das democracias mais consolidadas do mundo. Eu não posso dizer que Donald Trump é um democrata, cara. É um cara que tem vocação democrática. Mas então, o que acontece? Por que as pessoas estão aderindo a esse... mas é um processo que, se você pegar da Guerra Fria, do pós-guerra, a disputa entre duas matrizes de concepção, capitalismo, socialismo, certo? Ao longo desse tempo, haviam dois blocos, um comandado pelos Estados Unidos, outro pela União Soviética. Qual foi o bloco que ruiu? Foi o bloco que se autoproclamava socialista. Sim. E qual foi a onda que cresceu? Não foi uma onda democrática. As ondas que cresceram quando ruiu a experiência da União Soviética e do leste europeu foi uma onda conservadora. Então, esse movimento que vem de 95, aliás, 95, 89, 95, e de lá para cá vem essa onda conservadora. Mas nós conseguimos fazer esse enfrentamento, que o melhor regime para a humanidade é a democracia. Né? Então, assim, é minoritário. Infelizmente, as teses democráticas no mundo são minoritárias. Tá certo? E no Brasil, a direita que estava adormecida, ela saiu do armário. E saiu do armário com a sua fachada, com o seu núcleo mais dinâmico, que é a extrema esquerda, golpista, contrária aos preceitos constitucionais, defensora de fechar Congresso, defensora de acabar com o Supremo Tribunal Federal, com o Estado Democrático de Direito, de censurar a imprensa e por aí vai. É essa a tese da extrema-direita e de vastos setores da direita. E aí e há uma mudança, uma inversão. Nós éramos, no longo de toda essa temporada, nós éramos oposição. Hoje nós somos governo. Os defensores, há uma inversão. Então essa juventude pós-PT, pós-Partido dos Trabalhadores, já pegou o PT já no ponto fora da curva, não pegou o PT no seu auge, com as bandeiras de esquerda, não era quando nós não éramos governo. Então, tem todo, não é um problema simples, é um conjunto multifatorial que leva com isso. São um produto também de incapacidade do próprio sistema capitalista de produzir uma massa sobrante, uma humanidade que não mais será incorporada ao mundo do trabalho, ficará à margem mesmo, ou como migrante, ou como temporário, ou como uma legião, né, de trabalhadores super explorados. E essa realidade, esse campo também, ele não vai para a esquerda, ele tem ido para a direita. E o avanço das religiões neopentecostais, que traz no seu bojo todo um conjunto de teses hiperconservadoras, e, acima de tudo, ela faz coro e se alia com a política de direita no país, e de extrema direita. Este é a Acrisio Sena aqui conosco, para encerrar, chegando ao cargo de deputado estadual ano que vem, o que o senhor pretende propor, levar para a Assembleia para discutir com a população? Olha, quem me acompanha desde a minha primeira experiência em 2008 como vereador, sabe que eu sou tocado pelos projetos coletivos. Sou o tribuno que ocupa aquele espaço para levar a voz do povo mais simples, do povo trabalhador, dos setores organizados, das minorias organizadas, dos povos tradicionais e comunidades tradicionais. É essa a minha experiência, de fazer projetos
de interesse para a população, como eu fiz como vereador, projeto para as pessoas com deficiência, segurança dos bancos, trabalhei a perspectiva da vistoria predial, projetos quando eu fui para deputado estadual, que tem uma margem menor de legislar, mas fiz a política de desenvolvimento da apicultura, a proposta de criação da Secretaria de Proteção Animal, a proposta de criação da Delegacia de Combate aos Crimes na internet, os crimes cibernéticos, a semana alusiva à data magna de enfrentamento ao racismo e de promoção da luta abolicionista do Estado do Ceará. Então tem muitas coisas, a defesa do DENOX, então tem muitas causas que eu já fiz como deputado e gosto e tenho competência e já mostrei que tenho condições de estar, como foi vereador e deputado, entre os grandes parlamentares do Estado do Ceará. E os anos de atuação também à frente do Centec, né? Explica para muita gente, o interior sabe, né? Quem é do interior conhece muito o papel do Centec. O Instituto Centec, uma criação histórica do nosso saudoso Ariosto Holanda, da quem eu sempre reverencio, tive a oportunidade de conversar antes de assumir o Centec, beber nessa fonte desse gênio que criou há 27 anos atrás uma política de ciência, tecnologia e inovação no estado de Ceará, e eu sempre referencio. E eu, na mesma pegada, peguei o CETEC e hoje é um grande Instituto de Ciência e Tecnologia que tem trabalhado cursos interessantíssimos. Fomos o primeiro instituto a fazer um curso de inteligência artificial, de fazer o curso de hidrogênio verde, o curso de pilotagem de drones, de trabalhar o Educatec como ferramentas digitais para a IA, para a produção de conteúdo em sala de aula, e estou muito feliz por essa contribuição de ter dado o Centec, de hoje ser essa referência, de ter feito mais de 600 mil qualificações de profissionais que estão trabalhando por todo esse estado do Ceará. Enfim, é um trabalho que eu fico feliz e tenho certeza que nesses 40 municípios que nós estamos presentes, o povo vai se lembrar desse trabalho que nós fizemos à frente do Instituto Centec. Acrísio Sena, obrigado demais. Foi um prazer conversar com o amigo novamente aqui no Café com Verdade. Sempre portas abertas. Prazer mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço o Café com Verdade, Thiago, e muitíssimo obrigado. E vamos até a próxima oportunidade. E você já sabe, dá o seu like, comenta, manda para todo mundo. Próxima sexta-feira mais um convidado especial aqui no Café com Verdade. Tchau, minha gente. Valeu!